Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Bom dia, meninas. Oi, Juju, tia Ju. Já vou te chamar, viu, minha amiga? Amém, Jesus. Vamos nos colocando aqui na presença do Senhor. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. Amém? Amém, Jesus. Mesmo sendo pó, com tudo que há. Amém, Jesus. Confessar. Mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o nome do Senhor jamais passará. Ele é eterno, Ele é fiel. Amém? Amém, Jesus. Todo joelho se dobrará. Amém, Jesus. Ô, minha amiga, obrigada. No nome, Sabrina. Amém, Jesus. Sinésia. Bom dia, meninas. Louvado seja o teu nome, Senhor. Tu és engrandecido aqui nesse lugar, Jesus. O Senhor é o motivo de estarmos aqui, Senhor. Amém, Jesus. Não há o que temer. Contigo eu estou. Amém, Jesus. Não te assombres. Amém, Jesus. Te sustentarei com minha mão, eu serei fiel. E não terei medo de nada, porque minha felicidade está em quem? Jesus! Eu sou feliz, gente. Eu sou feliz porque Jesus é. Amém, Jesus. Amém. Eu sou feliz porque Ele Quem aí está feliz com Jesus? Deixa eu ver como é que tá o termômetro aí de vocês, meninas. Deixa eu ver o termômetro de vocês, meninas. Quem aí tá feliz? Quem aí acordou hoje cansado, destruído, veio aqui para essa live para buscar refrigério no coração? Deixa eu desligar aqui. Eu já vou chamar a minha convidada de hoje, que é uma pessoa muito especial. Eu acabei de conhecer ela no Instagram, mas vi que é uma pessoa muito séria. Oi, Deila, tá boa? Meninas, hoje é uma live muito especial. Nós vamos falar sobre questões espirituais, né? Nós vamos falar sobre o fato de crianças e adolescentes também precisarem de libertação. Qual é o papel dos pais nisso? E Deus vai trazer muitos esclarecimentos aqui nessa manhã. Eu estava orando e pedindo para o Senhor, Senhor, traz libertação nesse dia de hoje, traz libertação não só para as crianças, né? Mas a libertação ela começa na vida dos pais, a libertação das mentiras, de tudo aquilo que tem te impedido de estar na presença do Senhor. E ontem eu estava conversando aqui, teve uma pessoa que me mandou um recado, eu não sei se ela está aqui na live, e ela falava assim para mim, Flávia, eu estou a ponto de entregar a minha filha para adoção ou para uma tia, para alguém, porque eu não sinto mais amor pela minha filha. E eu falei, olha o quanto isso é maligno, gente, olha o quanto o esfriamento, né? O quanto as dores emocionais são malignas também, né? Lógico que essa pessoa, dentro da estrutura emocional dela, ela está completamente ferida, mas ela também está debaixo de pensamentos malignos. Então, eu quero muito, né? Eu quero muito que vocês prestem atenção em tudo que a gente for falar aqui, porque nós nos preparamos antes, né, para essa live. Então, deixa eu chamar aqui a minha convidada. Vamos começar, gente? Já são 8h05. Deixa eu só pedir uma coisa para vocês. A live vai ficar salva.
Eu quero pedir para vocês compartilharem agora com o maior número de pessoas que vocês puderem. Enquanto nós estamos aqui nessa live, meninas, tem adolescentes pensando em tirar a vida, tem mães pensando em tirar a própria vida, tem mães que não sabem o que fazer e a sua mão pode ajudar agora, né? Você colocando aí o seu dedinho, né? Essa setinha aí do lado. Manda para as pessoas que o Espírito Santo for mostrando para você, porque tem muita gente precisando de uma palavra do Senhor, tem muita gente precisando da libertação do Senhor nessa hora, nesse exato momento que nós acordamos aqui, 8h06. O inimigo está oprimindo a mente de pessoas para que façam coisas contrárias à palavra de Deus. Então eu quero te pedir, seja ousada nessa manhã, seja ousada também, mandando nos grupos de WhatsApp, mandando nos lugares que Deus te direcionar, tá bom? Então deixa eu chamar aqui. Vamos lá, deixa eu tomar uma aguinha aqui. Oi, Ju. Bom dia. Bom dia. Oi, Tudo bem, Flávia, tudo amiga? bom? Bom dia. Já vou te chamar de minha amiga. Tudo bem, graças a Deus. Você sabe que live... Temos essa temos, liberdade irmã, em Cristo, né? As lives, elas também são alianças, né? As lives, a gente precisa olhar muito bem com quem que a gente vai se aliançar, né? Para fazer essas lives. Então, mesmo tendo pouco tempo que eu te conheci no Instagram, um vídeo seu apareceu para mim, aleatoriamente, e eu fui atrás daquelas informações que você estava passando naquele vídeo, achei muito interessante, e Deus tem atraído o meu olhar para mulheres de cabelos brancos, porque essas mulheres carregam sabedoria, e as mulheres da minha geração, da geração mais nova aí, eu tô falando minha geração aqui, eu tenho 46, mas tem a geração daquelas de 30, de 35, que muitas vezes estão desprezando a sabedoria dos cabelos brancos, sabe? E é algo que Deus tem... A Bíblia diz que as mais velhas ensinam as mais novas, né? Tá escrito. E talvez você tenha ficado com os cabelos brancos muito interessante nova. você falar. Mas eu comecei com 20 e poucos anos e pintei. Até o momento em que o Senhor me deu convicção de um voto, e aí eu rapei a cabeça. A partir dali, eu não pintei nunca mais. O voto, na verdade, foi a rapada da cabeça. Mas eu já engatei as duas coisas juntas, quer saber? Nunca mais eu vou pintar. E aí tem sido Mas assim. amém, minha amiga. Obrigada por você estar aqui. Queria que você falasse um pouquinho de você, se apresentasse. Eu que agradeço. E aí a gente vai entrar no tema. Eu vou ler aqui algumas perguntas que as mulheres fizeram. A gente vai respondendo ao longo da live, né? Nós estamos falando hoje sobre libertação de crianças e adolescentes. Meninas, quem puder colocar o tema aí, eu vou fixar o tema aqui, que não deu para eu escrever. Então, vamos lá. Se apresenta primeiro, tia Ju. Ok. Meu nome é Juliana Araújo Rodrigues dos Santos. Eu sou... Por que meu Instagram tá Juliana Tia Ju? Até ia colocar pastora, mas já tinha pastora Juliana Pastora, não deu, o Instagram avisa, né? Esse nome não pode, já tem e tal. Aí eu lembrei que eu trabalhei com crianças a maior parte da minha vida. Tem 15 anos que eu trabalho com mulheres, nasceu um trabalho dentro da MCM. Eu sou esposa do pastor Ledilson, que é dentista. Eu fiz enfermagem e sou professora de inglês, intérprete, tudo. Mas nós fomos consagrados a pastores depois de uns anos. Eu tenho 20 anos que eu fui consagrada. E aí, eu sou filha do pastor José Rodrigues, da Missão Cristã Mundial, da MCM. E só pela graça, nós estamos em mais de 40 e tantas nações hoje, cuidando de povos não alcançados. É uma longa história. Meu pai foi médico, abandonou a medicina para fazer missões, e Deus falou para ele, não é para você aposentar. Ele não se aposentou. E Deus tem sustentado toda essa história. Eu não cresci para ser pastora. Eu cresci na Igreja Batista da linha tradicional, depois veio um avivamento na igreja,
O nome da nossa igreja é Batista Atos de Justiça. É uma igreja avivada, né? A gente crê no batismo do Espírito Santo, a gente crê em cura física, enfim, a gente avivou. Mas o fato de ser batista foi muito bom, porque eu estava até falando com a minha irmã ontem, a gente cresceu na escola dominical, então muita Bíblia, muito estudo bíblico, ensino da palavra, ler a palavra. Então, realmente, eu sinto que isso foi assim maravilhoso para mim, para minha história. A base bíblica, a vida dos meus pais no lar, a mesa posta com a minha mãe é do Sul, então a minha mãe veio de Curitiba, eu tô com vou fazer 58 anos, quase 60, minha mãe está com 82, pensa. Vindo de Curitiba, já cantava num canto coral de 1000 vozes, para o interior de Goiás. Minha mãe foi a primeira missionária, primeira desbravadora. Então, tudo que eu sou é resultado, e isso é importante, tem a ver com o que nós vamos falar, é resultado da mesa posta, do pai intercessor, da mãe intercessora, do pai que eu vi gemer no quarto quando na altura eu não conhecia Gálatas 4,19, que fala de dor de parto. Paulo, né? Paulo, que é um homem, fala de dor de parto. E meu pai gemendo no quarto, eu falei, o que meu pai está fazendo? Está passando mal? Então, isso gerou um interesse por vidas, por gente. Amém. Hoje nós somos 4 irmãos, 4 pastores. Né? Uns fizeram faculdade, outros não. Mas essa é um resumo de uma história. E aí a tia Ju nasceu. Por que Juliana Tia Ju? Por causa das crianças. Hoje eu gerei um ministério chamado Projeto, né? Espaço Charme de Menina. E tem sido, Flávia, tem sido maravilhoso. A gente tem 4 pilares para educar as meninas. E caráter, aulas, né? São infinitas aulas em cada pilar. Caráter, culinária, cuidados e artesanato. E também geramos a oficina de meninos. São projetos que estão Isso em qual cidade espalhando que você pelo tá? Brasil. Quem tem interesse... Eu moro hoje em São Luís de Montes Belos, interior de Goiás. O Senhor nos mandou voltar para lá, fica 2 horas da capital Goiânia. Hoje eu estou na casa da minha mãe, aqui em Trindade, porque eu estou indo para Pernambuco, num congresso de mulheres. Mas eu voltei para o interior. Eu acredito que meu marido e eu vamos estar andando, nos movimentando, mas a base vai ser ali. Estou de volta, lá onde tudo começou na minha vida. Uma cidade que hoje não tem 38 mil habitantes. E Jesus de Nazaré, Juliana e Leidilson, do interior do Goiás. Amém. Minha amiga, quando eu coloquei esse tema ontem, né? Eu não imaginei que ia ter tanta repercussão. As pessoas comentando, nossa, amanhã vai ter uma live sobre libertação de crianças e adolescentes. Porque as pessoas imaginam que a libertação, às vezes, vem através de uma oração, e muitas vezes até vem, né? Mas elas imaginam um processo de libertação meio que mágico, meio que automático, né? É isso que a gente... Elas querem, às vezes, uma fórmula, né? Meu filho está dando muito trabalho, essa criança é terrível, esse menino está endemoniado, esse adolescente está endemoniado. É lógico que nós sabemos que existe, né, isso, mas não é só isso, não é só isso. Então a gente tem que falar, né, sobre essas questões do mundo espiritual, as questões comportamentais também, mas... Olha só as perguntas que eu recebi aqui, que eu achei muito interessante. Por exemplo, aqui, crianças e adolescentes precisam mesmo de libertação? Música secular influencia a mente dos filhos? O mau humor é um sinal de que algo maligno está atingindo a criança? Uso de maconha é sinal de que precisa de libertação? Como saber se a criança precisa de libertação? Meu filho não suporta ouvir falar de Deus, diz que é ateu, ele está endemoniado. Meu filho me olha com um olhar de ódio. Como fazer a libertação? Como começar? Minha filha está morando com uma mulher, estamos arrasados. Como ajudar na libertação dela? Temos autoridade sobre a vida dos filhos até que idade? Minha filha chora por tudo, está com 11 anos. Meu filho só quer assistir filmes de terror. Tem algo errado nisso? Então, quer dizer, são muitas dúvidas, muitas perguntas. Eu até acho que a gente, às vezes, não vai conseguir responder tudo em 45 minutos, né?
mas a gente vai tentar falar da base disso tudo, né? Então, minha irmã, eu quero te deixar livre para esse momento e depois quero ler um texto aqui também que Deus me trouxe, mas vamos começar com você aí, suas considerações. Ok. Eu até tirei um print também das perguntas aqui do lado para ir me dirigir. Vamos lá. Primeira coisa, libertação é ser salvo. Então, a criança é um ser humano com corpo, alma e espírito. Espírito, alma e corpo. 1 Tessalonicenses, eu vou citando Bíblia, eu selecionei alguns versículos, eu vou falando aqui, tá? 1 Tessalonicenses 5:23 diz assim, que o vosso espírito, alma e corpo sejam encontrados íntegros na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando a Bíblia fala de salvação, né, eu estou usando a Bíblia judaica, até eu nem peguei minha Bíblia judaica agora, eu estava ali no escritório do meu pai numa oração, todo dia a gente tem uma oração por mulheres orando por maridos e família, e eu catei a Bíblia que estava lá. Foi muito interessante que eu peguei a Bíblia, olha só, a tradução interconfessional do hebraico, do aramaico e do grego. É uma Bíblia de Portugal, é muito interessante, eu amei, porque eu amo diferentes versões que enriquecem o texto. Vamos lá. Então, primeira coisa que os pais têm que entender, todo versículo que fala de salvação, gente, todos os textos falam para o ser humano. A criança não é uma sala de espera. Muitos pais, eu trabalhei a maior parte da minha vida com criança. Eu nasci de novo na infância. Pensa, eu tenho 58 anos de idade praticamente. 50 com Jesus. Ganhei minha primeira alma com 6 anos de idade. E está firme até hoje, entenda. Batizei aos 11. Vamos lá. Então, na verdade, as pessoas parecem que pegam a criança, colocam na sua linha de espera. O Espírito Santo me deu essa frase. Depois eu li essa frase num livro que eu sempre indico, de um psicólogo americano, Steve Biddulph, né, que escreveu O Segredo das Crianças Felizes, o cara muito sensato. E aí ele fala essa frase, ele falou comigo primeiro. Os pais têm a tendência de pegar a criança, colocar numa sala, porque espera aí, quando você crescer, você vai ser médico. Quando você crescer, você vai ser professora. Você vai ser advogado. Você vai ser isso, vai ser aquilo. Aquela pergunta, o que você vai ser quando você crescer? Ela não é errada, mas ela trabalha no subconsciente assim, ó. Para tudo agora, engole o lixo que derem para você engolir. Quando você crescer, a gente conserta tudo. Existe um tripé de destruição do ser humano, que eu vou citar aqui agora. Isso não assusta comigo não, mas a minha mente não está dentro da caixinha. Eu tenho aquela visão global dos assuntos, porque eu amo estudar os assuntos. E esse tripé de destruição eu li naquele livro Semente da Vitória, do Nuno Cobra. Nuno Cobra é o cara que treina o Ayrton Senna e o Guga. Ele não é cristão ainda, já orei, eu até parei um tempo. Por um tempo eu orei muito pelo novo nascimento dele. Sabe qual é o tripé de destruição que ele cita no livro A Semente da Vitória? Onde ele ensina o condicionamento físico dele? Por que eu estou citando essas coisas? Porque a gente às vezes quer ser só espiritual, só espiritual, só espiritual, e a gente não pastoreia com inteligência e a gente se torna pessoas tolhidas de conhecimento e acha que tudo é mágica. Então vamos lá. O tripé de destruição que o Nuno Cobra fala no livro, que destrói o ser humano, e ele fala que paparicava os pupilos dele, ele fala que tem campeões brasileiros que não acreditavam em si, ele fez o cara virar um campeão brasileiro na área dele. Lógico que ele não fala quem. Aí ele fala, a família é um ponto que destrói a pessoa, a escola, e ele fala a igreja. E eu entendo quando ele fala a igreja. Então, vamos falar parte por parte. A família. Dentro de casa, deveria ser um ambiente seguro, deveria ser um lugar onde o pai é modelo, o pai é o sacerdote, a mãe sabe o seu papel, a mãe administra. Eu acredito piamente no que o pastor Marcos Borges, ministro, pastor Cote, né? Daquele curso EIFOL lá de libertação. Ele fala que a mulher tem a administração do lar. Dá um espermatozoide para a mulher, devolve um bebê. Dá um vaso de flor. Ela feita a casa. O homem tem o governo. Nós, eu e meu esposo, vivemos isso. O homem tem o governo, mas a mulher é top. Para mim, ela é a cereja do bolo da criação, viu, gente? Nós. A gente cria, a gente inventa, a gente é artista da casa. A alma da casa é a alma da mulher. Mas nós estamos vivendo uma geração... Esses filhos que as mães estão desesperadas aqui são frutos de uma geração de mulheres que as mães falam assim, ó, você não vai depender de homem, não. Homem não presta.
Ora, o dia que você menstruar, pensa um negócio ruim. Então, entenda, esses filhos são resultado de uma geração de mães que não foram para o casamento, ouvindo assim, filha, você vai ser muito feliz. Olha, seu marido vai sustentar a casa. Se você trabalhar fora, é só um complemento, amém? Então, a gente está colhendo um fruto de uma geração que não foi bem orientada para ser mãe ou esposa. Muitos foram, tá? Eu estou falando de uma visão por cima, o avião passando por cima da cidade, uma visão panorâmica, tá bom? Então, a família, essa mãe que você falou que quer entregar a filha para adoção, vamos lá. Um dos espíritos malignos que age muito nas crianças hoje, mas porque eles estão nos pais, é o espírito da rejeição. A maior dor que uma pessoa pode sofrer é rejeição. E todos nós já fomos rejeitados. Todos nós. Não tem como você pegar uma criança e pôr numa redoma. Então, a família não tem sido hoje um suporte. Eu vejo homens, por exemplo, ao invés de olhar para o filho e falar assim, filho, você vai conseguir, papai tá com você. Você já viu, parece que na hora que tem que fazer uma faxina na casa ou rastelar as folhas do quintal para a família trabalhar junto, filha, você faz isso, a mamãe faz isso, vamos fazer um bolo. É aquela hora que o pai e a mãe ficam tenso e brabo. Menino, você errou de novo, vem cá fazer esse bolo. Ah, mãe, sabe assim, parece que o ambiente das casas é ácido. Então, infelizmente, os pais têm que se arrepender diante de Deus e tem saída, gente. Tem saída, mas não é, como a Flávia estava falando, não é mágica. No reino de Deus, a abóbora não vai virar carruagem, o sapo não vai virar príncipe, não tem varinha de condão. Tem um processo em Cristo real. Outro ponto que destrói muito a criança ou adolescente, o nós, é a escola. A escola é o que mais rouba os filhos dos pais. Porque no meu tempo de escola, eu já enfrentei uma sala de aula inteira, uma vez, quando uma prova de química foi levada lá em casa para eu fazer, e eu não consegui fazer nada. Eu falei, eu vou tirar um zero disso aqui. Aí alguém foi e falou comigo assim, Juliana, essa aí é a prova de amanhã. E eu enfrentei uma sala de aula inteira. Fui lá, entreguei pro professor, ele cancelou a prova, os colegas queriam me picar, miudinho, me matar, tipo, sua crentona, santarrona. Mas eu não consegui. Eu jamais ia conseguir ficar calada e fingir que eu sabia responder a prova. Química que fiz, que eu me saía mal pra caramba. Fiquei devendo matéria, fiz curso de verão, né? Enfim. Então, assim, a escola rouba, a escola destrói. É aquela conversa de Satanás, da serpente com a mulher. Não pode comer de nenhuma árvore. Deus não falou isso? É a relativização que nasceu nas universidades. Ah, mas é só um pouquinho. Ah, mas não é bem assim. Ah, por que não pode? Vai morrer? Não, você não vai morrer, não. Você vai conhecer o bem e o mal. É a mesma conversa de Satanás. A escola está encharcada da conversa de Satanás. Então, os pais têm que acompanhar, os pais têm que se interessar, os pais têm que ter noção de oração e saber o que fazer. E por que o outro tripé é a igreja? Porque na igreja onde o jovem chega, deveria ser acolhido, muitas vezes ele recebe... A primeira coisa que ele recebe não é acolhimento, é aquele olhar como uma fita métrica medindo. Você fez isso, você fez aquilo. É um dedo de acusação. Quantas vezes um jovem está ali em dúvida e Satanás joga uma sugestão como fazia comigo? Fazia comigo na adolescência. Eu olhava para os colegas na igreja e eu firme em Jesus, me guardando, virgem, querendo santidade, lendo a Bíblia. Mas muitas vezes vinha assim, ó, porque eu falo que eu tinha uma baixa autoestima, né? Eu tinha uma séria baixa autoestima. E Satanás falava assim comigo, você percebeu que você não pertence aqui? Você percebeu que você não se encaixa? E eu sempre falo que o meu problema foi pegar as bolas do diabo. Eu não fui para o mundo, mas em parte o mundo estava dentro de mim, dúvidas, inseguranças. Não tinha malícia, não tinha maldade, mas tinha outros problemas interiores, dúvidas e inseguranças que eu não precisava ter. Então, tem saída. Uma das perguntas que você leu aí, até quando os pais têm autoridade sobre a vida dos filhos? Autoridade espiritual a vida inteira. Autoridade de comando, cajado na mão, na minha opinião, até que ele se case. Agora, o filho mora debaixo do teto dos pais, muitas vezes eu converso com algumas mães, eu falo assim, o cajado está na sua mão em todos os sentidos. Coloca ordem nessa casa. Toda casa tem regras.
Então, quanto mais cedo você começa a disciplina, amor, afeto, firmeza, mais cedo você vai colher os bons frutos. Uma mãe perguntou aí para você, tá aqui, ó, os Sinais que sinais. uma Quais são os criança precisa. sinais? Vamos lá, eu anotei aqui. Tristeza, que é o que eu tinha. Eu tinha uma tristeza. Eu sentava no colo da minha mãe, eu não sou mulher alta, né? Inclusive, minha massa óssea já diminuiu. Estou aí num tratamento. Infelizmente, eu fui acometida de osteoporose em 4 vértebras da coluna lombar. Estou mandando todo mundo para academia agora. Eu já fazia caminhada, mas só caminhada não me adianta mais. Estou num tratamento. Mas com 1,65 m, hoje eu tenho 1,63 m, eu não sou alta. Mas eu sentava no colo da minha mãe, aquela meninona, e chorava, e ela não sabia o que fazer, e nem eu. Mas eu chorava assim, a hora que acabava o choro. Hoje eu entendo, eu já tinha Jesus, eu já levava a Bíblia para o colégio, estava sendo muito bem discipulada, eu já estava ganhando almas, ganhei minha primeira alma na infância. Olha só, eu já havia experimentado o maior milagre do mundo e o maior mistério ao mesmo tempo, chamado novo nascimento. Fica aqui a dica. Pausa para ler aqui os sintomas. Leve o seu filho e a sua filha ao novo nascimento. Na mais tenra idade, é o que minha mãe fez com a gente em casa, apresente o plano de salvação. João 3,16, João 5,24, Romanos 6,23. Entenda, pega os textos bíblicos, as histórias. Quanto mais cedo você começa firmeza, amor com afeto. O afeto cura. O acolhimento, o abraço. Criança precisa de, no mínimo, 8 abraços por dia. Aquele abraço de urso que você põe no meio dos braços, aperta assim. O pai com o filho sentiu o cheiro de homem, o pelo do pai roçando na pele dele, o pai com a filha, a mãe, a família. 8 abraços. Abraça, olha nos olhos e fala, eu te amo. Agora, entrou na adolescência, 10 abraços. Porque o adolescente aparentemente não gosta. Ai, mãe, mas ele gosta sim. Então, primeira coisa, eu tinha tristeza na minha adolescência, mas eu já tinha Jesus. Jesus tem que entrar o mais cedo na vida da criança. Porque os traumas, situações desagradáveis... Já viu quando chega aquela fase, fulano apanhou na escola? Alguém me bateu. Ou ele é o que vai bater no colega. Então, vamos lá. Sintomas que tem que ser observados. Tristeza, isolamento. A criança quer ficar sozinha. E hoje em dia, nós temos tanta coisa contra nós, os jogos eletrônicos, videogames. Gente, está provado que os videogames viciam igual a droga. Sem falar que tem músicas eletrônicas hoje que diz que causam o mesmo efeito de uma droga alucinógena. Às vezes o jovem está lá no quarto com fone de ouvido, amanhã está estudando, amanhã abre a porta, dá uma olhadinha. Eu sou super mega contra televisão no quarto, computador no quarto. Tem gente que... Dinheiro tem que ser bênção, né? Mas tem muito dinheiro. Eu já vi famílias que moram naqueles condomínios fechados em mansões, que eles conversam pelo computador, pelo celular, dentro da casa. Gente... O dinheiro tem que trazer outra coisa, mas não isso daí. Porque aí o mundo dele está no quarto dele, a mãe está achando que está tudo bem. Vamos lá, seguindo. Eu vou dar o nome de uma pastora para você fazer uma live com ela. Muito amiga minha, linda, maravilhosa, que a filha... Eu só vou falar isso aqui, não vou seguir, mas você vai conhecê-la. A filha entrou no satanismo, eles pastores, ela dentro de casa, pelo computador, numa simples... assim, inocente conversa, porque ela estava se isolando, estava triste, estava sendo rejeitada pelos membros da igreja, magra demais, não se encaixava, e essa pastora vai contar para você e para as amigas aqui o processo todo até a filha ser liberta. Vamos lá. Sintomas: tristeza, isolamento, excessos. Todo excesso esconde uma falta.
A criança come demais, fala demais, não fala de jeito nenhum. Agressividade. Bloqueios para aprender. Tudo bem, existem gênios e aqueles que têm um QI acima do normal não vão se encaixar nem na grade curricular direito. Não estou falando disso. Não estou falando disso. Medo de tudo. Tem criança que não dorme com a luz apagada, e não dorme sozinha até grande. Quando o casal fala assim, fulano dorme com a gente até hoje, eu vou olhar, a criança tem 7, 8 anos de idade. Alguma coisa está errada. Rejeição. Rebelião também. A rejeição, rebelião. A rebelião do vem caráter. através do espírito de E rejeição, na verdade, né? Eu tenho uma amiga, eu vou contar uma história sobre a rejeição. É um caso mais extremo, mas pode ajudar nesse momento. Ela adotou uma criança, ela teve 2 filhos, ela já tinha um filho antes de se casou, teve 2 filhos, Jesus entrou na vida, entrou na história, houve uma mudança de comportamento radical. Mas depois de alguns anos, a vida fluindo bem, Jesus mesmo se tornando o Senhor da família, ela quis adotar uma criança. E ela adotou. Mas a menina que ela tirou da rua, já com 4 anos de idade, estava insuportável, estava desobediente, estava rebelde. Olha a rebelião que você falou que tem origem na rejeição. Ela olhou para a menina e falou assim, Senhor, eu não vou conseguir, eu vou devolver ela para a rua. Mas o Senhor falou comigo. Aí, à noite, a menina dormindo num determinado momento e ela orando diante de Deus, considerando devolver a menina para a rua, a menina falou em voz de homem. Ela é minha, não vou te entregar ela. E o Espírito Santo falou para aquela pastora, o espírito que age na vida dela é o espírito da rejeição. Repreenda. Porque esse espírito, ele faz com que a criança ou o jovem, ela até falou comigo assim, eu sei por que o pai matou aquela Isabela, que saiu no jardim, no Brasil inteiro nos jornais. Eu entendo. A criança foi se tornando tão rebelde, tão insuportável, porque esse espírito age de uma forma para que você olhe para ele e fale assim, você está rejeitada, né? Por isso que você é rebelde desse tanto, por isso você vai continuar rejeitada, porque eu não te quero mais. Quando ela entendeu isso, ela repreendeu o espírito da rejeição. A menina foi transformando, ela foi amando. Gente, quando você vai na casa dela, a pastora é bem branca como você. Eu falava, uma branca rosada, do cabelo bem preto. A menina é morena, do cabelo de negro, assim, aqueles cachos afro, mas magra como ela. A feição do rosto, parece que só pegou a mesma forminha e fez a mãe e a filha, uma morena, uma branquela. A menina é doce, agradável, mas a mãe lidou, entendeu o espírito da rejeição. Então, eu coloquei alguns versículos aqui para a gente entender e desmistificar. Mas criança é inocente, não é? Criança é inocente nos primeiros anos de vida. A partir do momento que ela tem plena consciência de certo e errado e das suas ações. E por isso que eu falo, Jesus tem que chegar primeiro. Então, aqui eu li alguns nomes. Eu precisava de libertação. Minha mãe abraçava, eu tive acolhimento, eu tive todo o amor que eu precisava. Mas a minha mãe não entendia. Meu pai, na época, nós ainda estávamos numa linha bem tradicional de igreja. Ninguém falava nem a palavra Espírito Santo na nossa igreja e ninguém falava nem a palavra libertação. Quando a gente começou a entender isso, olha só, eu me caso, tenho 2 filhos, e a minha filha um dia, com a minha cunhada na cama, olhou para a janela e falou, titia, pequenininha, o macaco entrou. A minha cunhada entendeu, esse negócio não está certo. Repreendeu. O macaco foi embora. Passou um tempo, o meu filho de 2 anos, jogando pedra longe. Eu falei, filho, você está jogando pedra aonde? No macaco. Aí eu fiz o quê? Entrei em jejum. Mateus, capítulo 17, versículo 21. Mas este gênero de espírito só sai por meio de oração e jejum.
que é o que a outra versão diz, essa casta. Aí eu comecei a entender, nós já não éramos tão tradicionais, mas também não tínhamos tanto entendimento como hoje. Mas eu falei, há algo aqui. Então, eu não sou aquela, pais e mães, que acha que tem demônio em tudo. Mas se há algo a considerar, estude, mergulhe e tenha atitude. O que eu fiz? Entrei numa série de jejuns. Eu repreendo o espírito da tristeza. Gente, eu terminava um jejum, dava uma pausa, começava outro jejum. Às vezes igual, uma refeição por dia, 21 dias, às vezes diferente. Mas eu percebi que o Espírito Santo já estava me guiando. Pais, presta atenção. Se sinceramente você for diante de Deus, entra para o teu quarto, fecha a porta, ora em secreto, teu pai que te vê em secreto te recompensará. E você mergulhar em Deus e falar, Senhor, me ajuda. Liberta meu filho, minha filha. O Espírito Santo te guia no processo. Depois de alguns dias em jejum, eu estava dormindo e veio entre a cama e a parede uma voz no meu ouvido. O Espírito Santo permitiu aquilo para me mostrar o espírito que me perseguiu tanto tempo, a ponto dos meus filhos verem. Aquela voz, eu não sei se você conhece, uma vez eu vi uma isca de pescaria, eles chamam de mussum, é um peixe preto, comprido, gosmento, tem uma gosma em volta dele, um negócio estranho. Eu falo que era uma voz gosmenta, melosa. Ele falou assim, eu sou aquele que faço você ficar triste. Uhum. Eu sou aquele que faço você chorar. Quando eu abri os olhos, eu vi diante de mim um gorila bem grande. Ele não tocava o teto, ele não tocava o chão. Ele tinha uns 3 metros e pouco de altura, largo, enorme. Eu só vi, sabe aquela fase que você está dormindo, acordando? E eu chamei por Jesus e ele explodiu e desapareceu. Ali o Senhor me revelou o Espírito que agiu. Não podia me tocar. Eu nunca fui para psicologia, para psicólogo, nunca tomei nenhuma medicação, mas ele jogava uma seta e eu não sabia reforçar a armadura. Uma das coisas que eu oriento as mães e nós mesmos, eu mesma a fazer de manhã. Vamos reforçar a armadura de Efésios 6? Hoje eu fiz isso. Nós estamos orando às mães, 6h30 da manhã, a gente fez. Pai, nós vamos reforçar o capacete, a couraça, eu vou citando cada parte da armadura. Então, primeira coisa, você tem autoridade sobre o seu filho. Quem mais tem é pai e mãe. A vida inteira. Agora, o filho saiu de casa, casou, não é a mesma autoridade. Ele vai ter coisas que ele vai querer fazer e não adianta você falar não faça. Vai chegar um momento que os filhos estão num lugar que eles acham que são donos do seu nariz. Mas as suas orações ainda vão alcançá-los. Lá, se o jardim dele de comunhão com o Senhor foi todo bagunçado, encheu de mato, Jesus entra no jardim bagunçado. Por causa das suas orações. Amém. Amém? Vamos por partes. É muita coisa, né? Vai me guiando aí, que senão eu vou só falar aquilo que eu acho que eu tenho que falar. Na verdade, vai me orientando aí que a estava gente vai falando falar. algo aí e me chamou a atenção assim. Primeiro, Satanás, ele é um predador, né? Então, ele vem roubando coisas que a gente não percebe. Ele vai fazendo isso sorrateiramente na vida dos nossos filhos, né? E vai roubando a nossa comunhão com os nossos filhos. Mas algo que Deus estava falando comigo hoje de manhã, né, é o fato de muitas mães não usarem essa autoridade espiritual, estão frias espiritualmente, Satanás está se aproveitando disso. Elas não oram uma casa onde não há cobertura espiritual, porque não há oração, ela não está atraindo a glória de Deus para a casa dela, porque ela está dormindo, né? Ela não está orando. E aí Deus me trouxe 2 questões aqui, de mulheres que às vezes têm medo de Satanás, e é algo que eu vivi na minha vida, ter medo de Satanás. E quem tem medo de Satanás, na verdade, é porque não conhece o Deus Todo-Poderoso que ela está servindo, né? Ou que ela precisaria servir. Então, a gente não precisa, só para esclarecer isso daqui,
A gente não precisa ter medo de Satanás. Por exemplo, quando você fala que viu, né? Ou que ouviu uma voz, ou você está vendo manifestações de Satanás na vida do seu filho, você não precisa ter medo disso. Você tem autoridade no nome de Jesus, mas essa autoridade, ela é alcançada através de uma vida de obediência, de santificação. Nós precisamos estar separadas, né? O que é estar separada? É estar com a mente em Jesus e distante daquilo que está no mundo, né? Isso é santificação. E aí o Senhor me trouxe uma chave aqui nessa manhã que foi muito, eu acho assim, muito simples e muito importante. A gente não tem que ter medo de Satanás, nós precisamos ter medo do pecado, nós precisamos temer uma vida de pecado. É diferente você ter medo de Satanás e você temer uma vida de pecado, você desejar, né? Quando você busca a santificação, você está desejando sair da iniquidade. O que é a iniquidade? É você, traduzindo, né, de uma forma bem simples, é você se acostumar com o pecado, se acostumar com uma vida. É porque iniquidade é sequência de pecados, então é você. Né? Então você acostumou, aquilo fica vindo na sua Aí as geração, pessoas acreditam em maldição, né? E querem se livrar da maldição. Ah, porque isso vem do meu pai, isso vem da minha mãe. Que seja um comportamento, né? Que trouxe uma maldição para dentro da casa, porque foi um comportamento de desobediência, né? Foi um comportamento fora da palavra de Deus. Ah, fala. Deixa eu falar algo dentro disso. Vamos entender pela palavra. 1 João 9 diz assim: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O que eu entendo? Você falou da maldição hereditária que muitos ficam com medo. O que eu entendo? Pecado não confessado é onde Satanás tem algo. Pega como refém, né? Já viu pessoas que são... Isso, então ele te pega como refém. O que precisa acontecer? Mães e pais, se você tem Jesus, primeira coisa, você nasceu de novo. O novo nascimento é o maior mistério, viu? Você nasceu de novo? Não, eu nasci de novo. Minha vida é o antes e depois. Tá, aí você entra num processo de santificação em Deus. O segredo é conhecer a Cristo. Eu amo Mateus 6,6 que fala, entra pro quarto, fecha a porta. E ali é o segredo. Ali você tem que desenvolver o que Deus mais quer com você. Relacionamento. O Espírito Santo vai te guiar. Eu me lembro um dia que eu chamei a minha sogra. Olha só a direção que o Senhor deu. Chamei a minha sogra. Minha mãe não estava, porque eu já estava lá em São Luís de Montes Belos, que longe aqui da casa dela, um pouco, 1h30 de distância, não estava. Eu chamei algumas anciãs da igreja, mulheres, tudo de cabelo branco, né? Mas só que eu tenho idade para ser minha mãe. Chamei essas mulheres. E o Espírito Santo nos dirigiu a uma reunião de oração, assim, estranha. Eu falei, irmãs, dona Terezinha, minha sogra, vamos pedir perdão, nós vamos cancelar aqui na nossa história da geração alguns pecados para que não aconteçam mais. Só que a gente tem que pedir perdão ao Senhor, o que essa família já fez. Gente, tem família que tem sangue derramado. O vô matou alguém, o bisavô. Então, eu não fiquei preocupada. É maldição hereditária, não. Eu só pensei assim, Senhor, eu vou me humilhar. E eu quero ficar entre a minha família e o Senhor. Gente, você não tem noção do que aconteceu. Nós nos ajoelhamos. E eu lembrei de pecados do meu avô, de alguém. Ele já morreu, mas é que eu queria... É como se fosse assim, eu quero interceder pela minha família, porque a iniquidade, a Bíblia fala que ela visita, presta atenção, ela visita as próximas gerações. Então é como se eu estivesse falando assim, aqui essa visita acabou. Então eu sugiro para vocês fazerem isso, dirigidas pelo Espírito Santo. E aí nós nos ajoelhamos e eu falei, eu quero pedir perdão pelo pecado da prostituição, do adultério, da fornicação, do assassinato,
do sangue inocente que foi derramado. E eu fui lembrando, fui falando. E começou a vir um choro. Gente, quando a minha sogra orou, citando os pecados lá do sogro, de não sei quem, aquela outra irmã idosa, e a gente chorou, falou, Senhor, perdoa os pecados da família Dias, da família Rodrigues, da família Santos. Nós estamos clamando por essa geração de hoje, aqui. Nós não queremos mais a visita dessa iniquidade. Agora tá. Fizemos aquela oração, intercedemos por família, e outros irmãos do meu marido estão se convertendo agora. Meu marido foi o primeiro da família. Então, às vezes, não é fácil libertar alguém de uma situação. Uma mãe citou que a filha dela está morando com outra mulher. Deixa eu comentar sobre isso. Eu vou falar o básico, mas hoje a coisa está tão bagunçada que está extrapolando. Geralmente, a lésbica, ela tem crise com a mãe. Faltou peito, né? Uma lésbica, uma vez conversando, falou para mim, uma pessoa que eu amo muito, inclusive hoje ela não é lésbica. Hoje ela falou para mim que ela é homem, está de barba, e ela está planejando até tirar os seios. Eu comecei a estudar um pouco sobre esse assunto. E aí, as lésbicas geralmente têm crise com a mãe. Faltou o peito, faltou o afeto da mãe. O que é normal? Deixa eu resumir aqui. Nasce um menino, ele é grudado com a mãe, já viu? 1 ano, 2 anos, ele gruda. A mãe recebe visita, ele vira o rosto da mãe assim para olhar para ele, para não atender a visita. Então, o filho gruda na mãe. Mas quando ele faz 6, 7 anos de idade, ele tem que desmamar da mãe, se grudar no pai ou naquele homem de referência que ele tem na vida, parafusar um armário. Entenda, trocar uma lâmpada, ele tem que começar a ter atitudes de homem com outro homem, entendeu? Homem de valor, homem de caráter, com aquele menino. A menina é a filhinha do papai. O papai é o herói. Ela acha que até casada com o papai. Entenda, é normal até uma certa idade. 5, 6 anos em diante, ela precisa da mãe para as duas passarem um batom, para as duas passar um esmaltezinho na unha, fazer um bolo, tomar banho com a mãe. Outro dia, uma mãe chega para mim preocupada com a filha, adolescente, né, e tal, e tal. E hoje, gente, as lésbicas estão beijando as meninas, aquele beijo roubado no banheiro da escola. A menina nunca beijou. A lésbica chega e tá, beijo roubado. Aí ela sai do banheiro falando assim, fulana é lésbica. Ela acabou de roubar um beijo da menina. Como é que ela tá falando que ela é lésbica? Ela não é. Então a sutileza e a maldade de Satanás é muito grande roubando os filhos. Mas aí, a menina que tá morando com a outra, o problema dela não é sexo. Eu vou tocar talvez... Tem 2 coisas principais nessa conversa hoje. É muita coisa para falar, mas vamos lá. Rejeição é a primeira e identidade. O problema do homossexual não é sexo. É identidade. É saber quem é. É saber o propósito pelo qual você nasceu. Por isso, as mães precisam beijar as filhas e os filhos. Os pais homens, machão, durão, tem que deixar de ser macho e ser homem. E tem que beijar as suas filhas. Quando o pai, quem define a feminilidade da filha é o pai. Quando ela veste um vestido, ele fala, você tá uma princesa do papai. E quem define a masculinidade do filho também é o pai. Tudo isso eu aprendi no Ministério Infantil, trabalhando com crianças. Então, o resgate desse filho e dessa filha passa por nós. Na Bíblia grega, no modelo de Bíblia grega, porque na Bíblia hebraica termina com 2 Crônicas, começa em Mateus. Na Bíblia grega termina em Malaquias. A Bíblia termina falando, converteria o coração dos pais aos filhos. Essa live que você está fazendo comigo e com outras, e eu estou orando com as mulheres, é do Espírito Santo, porque é isso que o Senhor está clamando nesses últimos dias. Pai, mãe, abre o olho e enxerga o seu filho. Eu, se pudesse, quando eu casei, nós criamos 5 filhos. Eu teria tirado todos da escola, eu ia ter uma atitude radical. Eu ia ensinar inglês e alguma coisa. Meu marido matemático, o resto eu ia para o Google, eu ia buscar currículo. Porque a escola rouba demais aquilo que você colocou no coração. A semente está lá, vai dar fruto. Mas às vezes nós somos roubados e assaltados. E a gente tem que saber olhar, saber ser. O nosso desafio não é ter.
Nosso desafio é ser. Por isso eu falo constantemente para a mulher, volta para casa. Não sou contra a mulher trabalhar, eu já trabalhei fora, mas você pode até trabalhar fora, mas esteja e seja a mãe, a administradora, se puder fazer a comida, se puder, o poder de um bolo que você fez, de uma mesa que você fez e orou, não tem preço que pague o filho falar assim, mãe, hoje você orou, porque a comida está gostosa. Então, assim, são pequenas atitudes. Outra coisa, firmeza. Você está com cajado? Seus filhos estão dentro de casa? Determina as regras da casa. Seja firme desde criança. Não é não. Sim é sim. Tem um rabino que eu gosto de ouvir, um rabino convertido, o Daniel Lapin, para quem fala inglês, depois eu posso te passar o contato. Ele fala uma coisa, quando você coloca a criança para dormir cedo, olha a disciplina dos horários. Então é um mix do afeto com a firmeza. Nós resolvemos ser pai e mãe, agora aguenta, a gente tem que saber esse mix, essa mistura, né? Ele fala que quando você coloca uma criança para dormir cedo, você está ensinando empreendedorismo, porque ele vai acordar cedo no outro dia descansado e vai pensar, eu vou ter um dia produtivo. Mas a semente do empreendedor cristão verdadeiro, você vai plantar quando coloca ele na cama cedo. Então, muitos pais hoje estão perdendo os filhos porque desde pequenininho não tem disciplina. A criança decide a hora que vai dormir, decide o que vai fazer. E a casa não tem regras, não tem ordem. Só mais um comentário. O pai tem que ser o sacerdote. Muitos hoje não são, mas tem um sacerdócio da mãe. Existe um sacerdócio de mãe, de abraço, de pôr a mão na cabeça dele. Amém? Nossa, a gente eu é tô tanto aqui assunto que a gente agoniada. Eu tô tenta achando, gente, a gente vai ter responder, que né? marcar uma outra live, se você puder. A gente continua nesse tema. Não, sim, eu acho que sim. E Só que a gente vai ter que organizar o que eu falei hoje para não isso. falar de novo. A gente vai ter que ser mais Não, assim, e eu tô didática para tentando abençoar colocar as os pessoas. comentários Né? aqui, minha amiga, e travou completamente, porque eu queria ver o que as mães queriam perguntar. Não, eu achei que você tirei, que tinha tirado. mas daí eu quis voltar e agora não consigo mais. Já cliquei aqui umas 1000 vezes, não consigo colocar. Tá. É Porque é gostoso bom a ir gente vendo a respondendo, participação delas. Tem Ó. gente que não gosta, mas enfim, faltam só 7 minutinhos. Eu quero deixar uma palavra aqui lá em Deuteronômio 28, que fala sobre as bênçãos da obediência e sobre as maldições da desobediência. Então, se você quer entender como é que você vai alcançar a libertação na vida do seu filho, né, dentro do seu lar está bagunçado, sua família está destruída, como a minha um dia já esteve. É por isso que eu estou aqui, né, falando para vocês que eu sou testemunha do que Deus pode fazer. Mas, quando você lê esse texto aqui, as bênçãos da obediência e as maldições, daí sim, a gente vem aqui para as maldições, né? As maldições da desobediência. Há uma maldição quando você desobedece. E há uma bênção, né? A Bíblia fala que as bênçãos, elas vão correr atrás daqueles que obedecem. Então, meninas, só porque o nosso tempo está acabando, faltam só 6 minutinhos, eu quero deixar essa palavra para vocês. Se você puder, na terça-feira que vem, Ju, a gente continua. Mas se você... Eu posso. Eu prefiro seguir, Isso. que daí você tem a sequência. Vou te indicar essa amiga que a filha foi para o satanismo e se converteu. E o que a gente está vendo? Muitos jovens no satanismo. Essa semana teve um rapaz, né, cantando uma música de Exu dentro de um ônibus. Uma mulher que viralizou mostrando a casa dela com todos os sacrifícios para demônios, né? E viralizou e as pessoas tendo interesse naquilo. Antes era algo escondido. Então, assim, precisa se perceber que existe no nosso meio, no meio da infância, já sendo desenvolvida esse amor pelo mal, esse amor pelo demônio, gente. Já tem bichinho de pelúcia que é demônio. Então, assim, está existindo uma naturalização daquilo que é das trevas, né? Isso a gente precisa estar atento desde pequeno com os nossos filhos. Se eu só te falar, vou mandar para você um livro, minha amiga, que é o livro que eu acabei de escrever,
para a honra e glória do Senhor, eu fiz uma tiragem de 1000 exemplares. Em um mês eu já vendi quase tudo. São orações, eu coloquei aqui orações que salvam gerações. O livro se chama As Lágrimas que Deus Recolhe, que é o processo que eu passei com a minha filha, o processo de libertação. Então, assim, não conta o testemunho, mas conta tudo aquilo que eu aprendi enquanto mãe, que eu precisava fazer na minha vida, Pronto. que são áreas que às vezes a gente não Glória. entende que a gente precisa de libertação, mas que nós precisamos. Então, a libertação dos filhos, ela começa em nós, né? E eu tenho sempre lido aqui uma oração com as meninas, e hoje, quando você falou das armas espirituais, né? Eu coloquei aqui um trecho do livro, ensine seu filho a usar a armadura de Deus. E ensinar, não de uma forma decorada, mas que ele entenda que ele precisa realmente sair com aquilo ali pela manhã, né? Então, o cinto da verdade. Filho, o cinto da verdade é aquilo que te protege contra os golpes baixos do inimigo. Cingir é cobrir o nosso interior com a verdade da palavra de Deus. O cinto da verdade nos oferece liberdade de movimento em situações difíceis. Então, aqui, couraça da justiça. Meu filho, vista a couraça da justiça para impedir ataques malignos ao seu coração. O coração está envolvido em toda a experiência humana. Guarde o seu coração, pois a função do seu coração é amar a Deus acima de todas as coisas. Então, aqui eu fui colocando tudo que eu fui aprendendo e ensinando ao mesmo tempo para minha filha. Então, quando o Senhor, né, quando o Espírito Santo ia me dando as instruções, porque Deus usou a minha filha mais velha para quebrar essas estruturas de iniquidade dentro da minha casa. Então, muitas vezes, né, as mães não entendem. Esse filho está me dando muito problema. Olhe isso como uma oportunidade de você ser resgatada pelo Senhor. Amém. Começa em Amém. nós. Começa em e aí nós. vem calçar os pés, né, com o evangelho da paz. Meu filho, onde você pisar, que você leve a paz do Senhor Jesus. Onde você pisar, que você esteja preparado para pregar o evangelho, né? E aí, embraçar o escudo da fé. E aí eu vou ensinando aqui para as mães o capacete da salvação, a espada do Espírito, porque tem muitas mulheres cristãs, e eu digo por mim mesma, que estão, como é que eu posso dizer? Negligenciando os ensinamentos espirituais, estão negligenciando o mundo espiritual, né? Estão dentro da igreja, mas estão negligenciando pecados, estão negligenciando as armas que o Senhor já nos entregou, já são nossas, né? Então, minha irmã, eu quero só finalizar a live, porque agora minha live está caindo também, deu 1 hora, ela já cai, para não acontecer como na última live, que a convidada foi falar e caiu. Quero te agradecer. Quero pedir, meninas, que se vocês tiverem alguma dúvida a mais, né, coloquem. Na terça-feira que vem, você acha que você consegue, das 8 às 9 da manhã? Eu consigo, eu Tá. chego em casa na segunda, já vamos deixar marcado. E você, A gente vai para mim, Tá. me ajuda a seguir o Tá, nós vamos bem fazer isso. específicas na próxima. E trazer também essa questão da obediência, né? Que traz bênção para nossa casa, para vocês entenderem. De repente, tem coisas que você não está obedecendo por falta de conhecer a palavra de Deus. Por falta de saber como agir na sua casa, Isso. seguindo a palavra de Deus, Isso. né? Então, meninas, eu quero agradecer vocês. Compartilha a live. Vamos tirar a foto aí, meninas. Vamos tirar a foto. Vou colocar meu livro aqui. Vamos tirar a foto, meninas. Tirem aí. Compartilhem a live com outras mulheres. Compartilha nos grupos de escola, nos grupos da família. Vamos trazer libertação, meninas. O que a Ju falou aqui foi tão precioso, Ju. Assim, é muito gostoso te ouvir, é muito gostoso ver, né, tudo aquilo que o Senhor fez na sua vida. E a gente precisa fazer, né, isso chegar. Tem tanta coisa que viraliza por aí, né? Tantas coisas ruins que viralizam. Como essa mulher mostrando o Exu lá. Né? Por que o povo de Deus não faz viralizar algo que vai levar a palavra de Deus para outras pessoas, né? Então, meninas, eu conto com vocês, o máximo de pessoas possível aí. E muito obrigada, viu, pela sua participação.
Obrigada, Flávia, pela oportunidade. Estamos juntas. Amém. Por famílias. Meninas, até Um terça que beijo. vem, viu? Beijo para vocês.